Olá, graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma aula do curso de pregação expositiva do seminário David Brainerd. Hoje vamos falar sobre a presença de Cristo no Velho Testamento. Meu nome é Érico Rempel, espero que você goste deste mini curso introdutório sobre esse assunto, que na verdade é um assunto bastante amplo, bastante extenso. Você pode falar durante anos só sobre a presença de Cristo no Velho Testamento. Evidentemente que nós não vamos fazer isso, nós vamos dar apenas uma pequena introdução a respeito deste assunto para que você possa ter um ponto de partida para desenvolver seus próprios estudos a esse respeito desse tópico fascinante, que é um assunto que tem que ser de conhecimento de todo cristão. Você precisa saber mostrar a pessoa de Cristo usando tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento. Se não por outros motivos, no mínimo porque vai ter muita gente com quem você vai poder se encontrar na sua vida que acredita no Velho Testamento e que não acredita no Novo Testamento. Por exemplo, todos os judeus, né? A não ser aqueles de linha messiânica ou nazarena, mas os judeus em geral, eles só acreditam no Velho Testamento. Então, se você quiser apresentar Cristo perante um judeu, você precisa conhecer onde está Cristo no Velho Testamento. De outra forma, também você precisa conhecer a presença de Cristo no Velho Testamento para você saber como encontrar a interpretação correta de muitos textos associados com o Novo Testamento. Você vai entender melhor a Bíblia se você conhecer Cristo no Velho Testamento. E você vai também poder apreciar o poder da revelação divina das profecias sobre o Messias. Como que Deus foi capaz de apresentar antes, centenas de anos antes dos acontecimentos, em detalhes, muitas vezes, aquilo que iria acontecer. Então, esse tópico, como eu falei, bastante amplo, nós vamos dar só uma pincelada sobre ele. Eu confesso para você que quando o pastor Ed Emerson me convidou para falar sobre esse tópico, eu fiquei um pouco preocupado, justamente porque eu comecei a folhear a Bíblia, né? E eu vi que desde o primeiro versículo já falava sobre a presença de Cristo no Velho Testamento. E aí, folheando a Bíblia, cada página estava cheia de Cristo no Velho Testamento, né? Então, como é que eu vou resumir isso em aproximadamente aí 1h30 de mini curso, né? Então, nós vamos dar somente, vamos fazer assim, alguns exemplos a respeito deste assunto, para que você tenha uma percepção inicial desse conteúdo. Eu espero que você já tenha orado, pedindo a Deus direção sobre a sua vida para assistir esse curso, para que você possa aproveitar da melhor forma possível com a ação do Espírito Santo sobre a sua vida para compreender as Escrituras, né? Antes de entrar no tópico em si, eu queria dar uma palavrinha sobre pregação expositiva. Eu sei que outros professores já têm falado sobre isso, o que é a pregação expositiva, como fazer um sermão expositivo, mas, resumidamente, a pregação expositiva consiste em ler um texto das Escrituras, explicar esse texto dentro do seu contexto e aplicar o texto na vida das pessoas, né? Então, isso aí é o objetivo de uma pregação expositiva. Muito importante que a simplicidade disso que eu acabei de falar, ler, explicar dentro do contexto e aplicar, seja respeitado não só por um pregador, mas por qualquer pessoa que lê as Escrituras. Qualquer pessoa que vai fazer a sua meditação diária nas Escrituras deveria ter isso em mente. Eu vou ler as Escrituras, eu vou entender as Escrituras dentro do seu contexto e eu vou aplicar as Escrituras conforme aquilo que for conveniente, ou conveniente não, conforme ele for correto, né, dentro da intenção do texto, né, vou aplicar a minha vida, né. Isso não é respeitado pela maioria das pessoas quando elas abordam as Escrituras, quando vão fazer a sua leitura. Para falar a verdade, a maioria das pessoas não lê a Bíblia, né? Elas deixam para que os pastores leiam a Bíblia, para que expliquem para elas no domingo. Então, muitas pessoas, o único contato que elas vão ter com a Bíblia é por meio de um sermão no domingo ou dois,
e por meio de algumas canções gospel que eles vão ouvir durante a semana no rádio, né? Então isso aí é uma temeridade, que você tenha tão pouco contato com as Escrituras assim na sua vida, né? Você deveria ler e meditar nas Escrituras, na lei do Senhor, de dia e de noite, como diz o Salmo 1, né? Então, você precisa ter uma compreensão e saber a forma correta de você estudar a Bíblia. E para aqueles que vão trabalhar com ensino, então, muito mais, né? Você precisa ter uma seriedade e a instrumentação correta, o entendimento correto de como estudar as Escrituras. Então, as Escrituras não são um livro que você vai abrir em qualquer página, ler alguns versículos e aí tentar aplicar aquilo para a sua vida, né? Isso aí não pode ser feito dessa forma, né? Muita gente faz isso, né? Estou com pouco tempo de ler, estou com preguiça, né? Vou ler aqui, vou ler um capítulo da Bíblia, né? Você pega lá um capítulo, você abre as Escrituras num capítulo qualquer e aí você lê aquilo e pronto, né? Ou seja, não existe sequência. A Bíblia é um livro. Você vai ler a Bíblia como um livro normal. Esse é um livro que contém histórias, que contém um conteúdo com começo, meio e fim. Se você começa a ler ele pelo meio, você vai perder o fio da meada. Você não vai entender o que está escrito, né? Você não vai pegar um livro secular qualquer, por exemplo, pega sei lá, o Senhor dos Anéis aí. Vai começar a ler o Senhor dos Anéis pelo meio, vai ler ali. Então o Frodo estava subindo uma montanha, entrando numa caverna, e o Sam estava acompanhando ele, sei lá. Você vai ler assim, começar do meio, aí você vai interpretar para a tua vida, cavernas são as dificuldades da vida, eu preciso entrar e ter coragem de entrar nas trevas e vencer os meus medos, e você faz uma aplicação ali para a sua vida. Você não lê o livro do Senhor dos Anéis assim, né? Ou usando o Senhor dos Anéis, pode ser qualquer livro. Você não começa a ler o livro do meio. Você lê, e não lê um pedacinho hoje, depois você vai ler o outro amanhã, eu leio o começo, depois eu leio o fim. Não. Você pega, lê do começo até o fim. Porque é assim que você entende o conteúdo. A Bíblia está cheia de histórias. Os livros contêm histórias. Essas histórias têm que ser lidas do começo ao fim. Se você não fizer isso, você não vai entender. E da mesma forma as epístolas, elas têm começo, meio e fim, as cartas do Novo Testamento, tudo tem que ser lido dentro do seu contexto, senão o seu entendimento vai ser fraturado, você não vai compreender as Escrituras, você não vai saber aplicar as Escrituras. Então você precisa, isso é um problema também com aqueles que fazem uso de livros devocionais para estudar a Bíblia. Então, eu vou comprar um livro, o livro devocional. Tem um estudo bíblico para cada dia do ano, né? Tem um versículo lá em cima, e aí eu vou ler aquele versículo e depois o autor vai explicar alguma coisa a respeito do texto. Em princípio, nada errado, a não ser pelo fato de que geralmente os autores não vão explicar o versículo corretamente, não vão aplicar o versículo dentro do seu contexto. Geralmente o que você está fazendo quando você faz isso, você não está lendo a Bíblia. Você vai ler um versículo no começo da página, depois tem uma página inteira escrita por homens. Né? Então você não está lendo a Bíblia, você está lendo homens. E esses homens, às vezes, depende do autor, evidentemente, né? Eles vão fazer uma aplicação aí, emocional, espiritual do texto, né? Fazendo uma aplicação que muitas vezes é fora do contexto, não tem nada a ver com aquele versículo ali, né? Já outros, por exemplo, o devocional do Hernandes Dias Lopes é muito bom. Eu li um pouco, né? Não li ele completamente, mas o pouco que eu li eu gostei muito. Agora, ele ainda assim não é Bíblia, né? Você tem que ler a Bíblia, você vai ter que pegar aí e estudar e fazer um exercício de fazer um estudo expositivo da palavra de Deus para si mesmo. Eu vou expor a palavra de Deus para mim mesmo, vou ler, vou entender dentro do seu contexto e vou aplicar para a minha vida. Tá, então só fazendo essa introdução aqui a respeito de pregação expositiva, né? E vamos então para o nosso tema, o nosso tópico de hoje, que é Lucas. Vamos abrir em Lucas capítulo 24, a presença de Cristo no Velho Testamento, né? Nós podemos ver Cristo no Velho Testamento nas próprias palavras de Cristo no Lucas capítulo 24, dos versículos 25 em diante, após a sua ressurreição, falando com os discípulos ali no caminho para Emaús. Eles não sabiam que era ele que estava falando com eles, e ele começa a conversar. Em determinado momento ele fala o seguinte, ele diz no versículo 25, ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram.
Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus estava fazendo uma exposição do Velho Testamento para estes discípulos aqui, desde o começo, desde Moisés, passando por todos os profetas, mostrando o que as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Então, as Escrituras aqui, evidentemente, o Velho Testamento, falam muito a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nessa exposição, ele não usa um texto somente. Você vê que ele passa por todas as Escrituras, né? Não é que ele recitou o Velho Testamento inteiro ali de cor para eles, mas ele deu uma passada geral sobre o Velho Testamento para explicar para eles perceberem onde é que estava Cristo ali. Porque, evidentemente, se você ler o Velho Testamento, você não vai encontrar ali a palavra Jesus escrito. Não tem Jesus Cristo ali, né? Não tem Jesus Cristo, filho de Maria, filho de Deus. Não está escrito isso lá. Mas existem profecias a respeito dele ali, não vai mencionar o nome dele, né? Não vai mencionar esse nome, mas está ali. Então você tem que saber identificar onde é que está. E é isso que nós vamos procurar fazer. Vamos procurar abrir os olhos para enxergar aquilo que Jesus estava tentando mostrar para esses discípulos, né? Se ele fez isso com eles, é sinal que é um exercício importante que nós precisamos fazer também. Tá? Então, pregação expositiva, muitas vezes você vai pegar um texto e você vai explicar este um texto e aplicar na vida das pessoas. Tem muitos pastores que gostam de fazer isso. Existem cursos de pregação expositiva onde o aluno é incentivado a nunca sair daquele um texto. Tá? É uma forma de você fazer uma exposição bíblica. Outras formas são você tomar um texto central, como eu comecei com este aqui, e depois você puxar outros textos para explicarem aquele um texto. Tá? Então, o importante é que o centro da sua exposição seja a Bíblia, não seja a sua filosofia, não seja as suas ideias, não sejam as suas experiências pessoais, mas sim as Escrituras. Então, eu não vou fazer nesse mini curso uma exposição de um texto bíblico, eu vou dar mais ferramentas para vocês, várias passagens bíblicas, para que você possa, com base nessas passagens, tomar a passagem, ler a passagem e depois se aprofundar e montar um sermão em cima daquilo, por exemplo. Se você quiser fazer isso, você vai ter, evidentemente, você vai precisar de prática para isso, você vai precisar de conhecimento para isso, estudo bíblico para isso, mas você vai saber em quais textos começar, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Onde é que se acha Cristo no Velho Testamento? Eu separei alguns tópicos aqui, só para simplificar, né? Você pode, por exemplo, falar sobre a sua linhagem, a linhagem do Messias. O que é o Messias? O Messias é o Cristo, né? Messias significa ungido, que em grego é a palavra Cristo. Então, o nome de Jesus Cristo não é Jesus Cristo, né? Não sei se você sabe, né? Então, Jesus se chama Jesus. Cristo não é nome, não é sobrenome de Jesus, né? Cristo significa ungido em grego. E você tem, então, o nosso Messias, o nosso ungido, Jesus, nosso Senhor, sendo profetizado já no começo da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis. Como eu falei, a pessoa de Cristo aparece já no primeiro versículo da Bíblia, mas eu vou deixar isso mais para o fim da aula. Nós temos em Gênesis 3 um começo de profecia a respeito do Messias. Já que Jesus falou lá em Lucas sobre as escrituras desde Moisés que escreveu o Gênesis, né, ele poderia estar pensando em Gênesis também, as profecias que falavam sobre o Messias. Então vamos começar com talvez aquilo que seja a primeira profecia a respeito do Messias, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, Gênesis 3,15 diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? Então, você tem aqui palavras de Deus para
a semente, para a mulher, né? Nesse caso aqui, ali, desculpa, para a serpente, né? Falando com a serpente, Deus, após a queda de Adão e Eva, ele amaldiçoa a serpente e ele fala que a semente da serpente estaria em inimizade com a semente da mulher, tá? E que esta te ferirá a cabeça. Quem é esta aqui? É importante que você saiba a gramática. Se você não souber português, você não vai saber estudar a Bíblia. Tá? Então, uma palavra aqui importante para quem quer ensinar a Bíblia. Você quer ensinar a Bíblia? Você tem chamado de Deus para ensinar a Bíblia? É importante. São poucos os que estão assumindo aí essa tarefa importante de estudar e ensinar. Se você quer ensinar a Bíblia, você tem que gostar de estudar. Você tem que gostar de ler. Não adianta ter preguiça de ler e querer subir num púlpito para ensinar. Você não está apto para ensinar se você não gosta de ler, se você tem preguiça de ler. Então, a primeira coisa que você tem que ler muito. A palavra de Deus e outros livros que te ajudem a entendê-la. Segundo, você tem que saber português. Se você não sabe português, você não está apto a ensinar a palavra de Deus. Tá? Vou repetir. Se você não sabe português, você não está apto a ensinar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu já sei que se você não sabe nem português, grego e hebraico você não vai saber também, né? Então, vamos ficar só com o português aqui, a tradução, né? Você não vai ser capaz de entender os textos, não vai ser capaz de destrinchar a gramática da coisa, né? Você vai pegar aqui porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Qual que é a diferença entre tua semente e sua semente? Por que num lugar ele falou tua e no outro ele falou sua? Você sabe responder isso? Se você não sabe responder isso, você já vai fazer confusão no primeiro texto, né? Tua refere-se a tu, né? Eu, tu, ele, né? Tu é a segunda pessoa. Então, a tua semente está falando com a serpente. A tua refere-se à serpente. A sua refere-se à mulher. Sua é referido a ela, a terceira pessoa do singular, tá? Meio chato, né, falar de gramática no curso de teologia, mas é importante. Se você não sabe a diferença entre tua e sua, você não consegue entender direito um texto, você vai confundir. Está falando da mulher ou está falando da serpente, né? O sua aqui no contexto é a mulher, o tua é a serpente, porque ele está falando diretamente com a serpente a respeito de uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que é a mulher, tá? Então você precisa saber gramática, precisa gostar de estudar e precisa prestar atenção. No ler o texto, não entendeu a primeira vez, lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo, até entender. Se não entendeu, vai perguntar para alguém, vai pedir ajuda. Mas vai lá, você tem aqui esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a gente sabe profeticamente que se refere à semente da mulher, que vai ferir a cabeça da serpente, né? Esta aqui é a semente da mulher, vai te ferir, vai ferir você, serpente, na cabeça, e você, serpente, vai ferir a semente da mulher no calcanhar. A semente da mulher, então, é o descendente prometido de Eva que viria para pisar na cabeça da serpente. O descendente prometido de Eva que pisa na cabeça da serpente, nós sabemos que é Jesus, o Cristo. Então, aqui você tem a primeira profecia a respeito da vinda do Messias, do Cristo, aquele que esmagaria, aquele que na cruz venceu o nosso inimigo, a antiga serpente, o diabo, o dragão, tá? Então é na cruz em que ele foi derrotado. Ele feriu Jesus Cristo no calcanhar, porque ele matou-o, Jesus morreu crucificado, mas essa própria morte foi a derrota de Satanás, porque com isso Deus trouxe salvação àqueles que estavam aprisionados nas mãos de Satanás, que éramos nós, os pecadores, entregues por causa da nossa filiação a Adão, a maldição do pecado que estava sobre nós, ela se quebra quando nós cremos em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, né? Então você é liberto da escravidão do pecado e das mãos de Satanás, e você vai ser transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor, tá? Então você tem aqui a primeira promessa da linhagem da mulher que iria esmagar a serpente. Essa é a primeira profecia a respeito do Messias.
E aí você vai seguindo na sua leitura bíblica, você vai encontrar aí em Gênesis 12, versículo 3, falando ainda sobre este assunto da linhagem da mulher que esmagaria a serpente. Você vai encontrar em Gênesis 12, versículo 3, Deus está falando sobre, está prometendo bênçãos a Abraão, né? Aquele que foi chamado por Deus para conduzir o novo povo, né? Formar um novo povo, o povo de Deus, que é o povo de Israel. E ele diz que abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Né? Porque nós sabemos, pela linhagem de Mateus, que você tem ali em Mateus, você tem depois em Lucas também uma genealogia de Jesus, que você tem, evidentemente, então, Jesus, segundo a carne, vindo de Abraão. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, aí as 12 tribos, de uma das 12 é Judá, e aí de Judá vem, segundo a carne, Maria, e de Maria, e vem de José também, nós entendemos que tanto Maria quanto José vêm da tribo de Judá, e então você tem aí os pais de Jesus vindo da linhagem de Abraão. Evidentemente, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas no ventre de uma descendente de Abraão, uma judia, né? E você tem essa promessa de que nele, em Abraão e na sua descendência, no seu descendente, né, seriam benditas todas as famílias da terra. Ou em Abraão mesmo seriam benditas todas as famílias da terra. Por isso que hoje, eu e você, mesmo não sendo judeus, nós somos abençoados com a salvação e entramos no reino de Deus pela fé, por causa do descendente de Abraão que veio. Então você tem aí promessas de descendência para Abraão e bênçãos, e que nele, ou seja, na sua semente, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso é também uma profecia messiânica, uma profecia a respeito de Cristo, mesmo que o Cristo mesmo não seja diretamente mencionado. Você vai ter então, em Gênesis 49, versículo 10, ainda sobre a linhagem do Messias, Gênesis 49, versículo 10. Quando Jacó está abençoando os seus filhos, ele tinha 12 filhos, ele vai abençoando um pouco antes de morrer cada um deles. E a respeito de um de seus filhos, no versículo 10, ele diz o seguinte: o cetro não se arredará de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, o cetro, apesar de Judá não ser o primogênito de Jacó, ele coloca debaixo da inspiração de Deus, ele coloca sobre de Judá, um dos seus 12 filhos, o cetro, a realeza. O rei viria de Judá. Engraçado que eles não tinham nem nação ainda, era só uma família em formação, mas ele já faz uma profecia aqui sobre um reino que viria a partir dos seus descendentes, e que o rei viria de Judá, dentre um dos seus filhos. Esse rei é chamado aqui de Siló, uma palavra um tanto misteriosa, que os rabinos também discutem o seu significado, mas todos concordam que se refere ao Messias. O significado dela provavelmente significa aquele que virá, né? Siló é aquele que virá mesmo, um possível significado para essa palavra. E a ele congregarão os povos. Então não será só rei sobre Judá ou sobre a casa de Israel, mas sobre todos os povos. Aqui está falando sobre Jesus Cristo. Então, mais uma vez, o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, sendo anunciado aqui por meio da profecia de Jacó. E você tem também, depois sendo confirmado em 2 Samuel 7, e essa linhagem vai passando de pai para filho. Você chega em 2 Samuel, capítulo 7, você vai ver nos versículos, vamos ler aqui 12 e 13, quando Deus falando com Davi, né, o rei Davi,
dando instruções a respeito da sua descendência: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, mais uma vez, o descendente, agora você já sabe, ele viria não só de Eva, não só de Abraão, não só de Isaac, não só de Jacó, não só de Judá, mas dentre os filhos de Judá, então, gerações seguintes, você tem Davi, então ele viria da casa de Davi. Promessa de que esse rei reinaria para sempre. Aí você vai chegar, evidentemente, na genealogia de José, em Mateus capítulo 1, onde você tem toda a linhagem ali, não todos os nomes, mas uma boa parte ali dos nomes da linhagem do Messias, chegando aí de Davi até Jesus Cristo, né, sendo mencionado ali. Tá? Então, primeira coisa, primeiro tópico, falando sobre profecias, o Velho Testamento fala da linhagem do Messias. Então você já sabe que viria um Messias e qual seria o papel dele? O papel dele seria esmagar a cabeça da serpente e estabelecer um reino em Israel, e um reino que também atrairia todos os povos e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Certo? O segundo tópico que eu gostaria de passar rapidamente com vocês são os tipos de Cristo no Velho Testamento. Tá? Esse é um tópico bastante interessante, bastante aberto até a especulações. As pessoas gostam de pensar nesse assunto. Quem são os tipos de Cristo no Velho Testamento? O que é um tipo de Cristo? Tipo de Cristo é uma pessoa que tem no Velho Testamento e que ela tem a sua vida ali e ela simboliza, por meio da sua vida, dos acontecimentos da sua vida, ela simboliza profeticamente aquilo que viria a acontecer com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Né? Então, eles não são o Messias, mas a vida deles é um espelho ou uma sombra daquilo que viria, do Messias. Os acontecimentos da vida deles servem como exemplo daquilo que viria a acontecer. E isso não é coincidência, são eventos que são planejados por Deus, propósito de Deus, para mostrar por meio da vida dessas pessoas aquilo que viria a acontecer com o Messias. Né? E aí eu vou dar um exemplo. Você tem vários nomes no Velho Testamento, alguns deles você tem certeza que são tipos, e outros você fica pensando, né? Será que essa pessoa aqui é um tipo de Cristo ou será que não? Né? Então eu separei aqui só 3 nomes que são consenso de que eles são tipos de Cristo, e vamos ver isso então nas Escrituras. Gênesis capítulo 14, veja só, Gênesis 14, 18 a 20, nós temos o primeiro tipo de Cristo aqui, certeza absoluta que ele é um tipo de Cristo. Gênesis 14, de 18 a 20. 14, 18, e Melquisedeque, isso aqui depois de uma guerra em que Abraão derrotou um grupo de reis inimigos, e ele então recebe a visita aqui de um personagem misterioso do Velho Testamento, que é o Melquisedeque. Gênesis 14, 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão, ainda não tinha mudado o nome para Abraão, Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só, texto curto, nós temos aqui 3 versículos no Gênesis falando sobre um personagem, Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque e por que ele é importante nesse estudo do Messias, né, no Velho Testamento? Primeiro, algo curioso, diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que ele podia ser sacerdote do Deus Altíssimo? O mesmo Deus de Abraão, que paga o dízimo aqui, então entrega o dízimo para Melquisedeque. Como é que podia ser isso, né?
tem aí uma bênção vindo desse personagem que apareceu aqui, foi embora e não é mencionado mais na história, né? Ele vai ser comentado, sim, no livro de Hebreus, né? Mas aqui ele apareceu, desapareceu, 3 versículos e é só isso, né? Lembre-se que depois do dilúvio, quando toda a humanidade pereceu, menos Noé e sua família, eles saem da arca, eles vão gerar filhos e filhas, eles vão reconstituir a população do mundo mais uma vez. Depois disso, você tem aí os seus descendentes gerando aí uma rebelião contra a ordem de Deus, construindo a Torre de Babel. Depois que constrói a Torre de Babel, Deus confunde as línguas das pessoas, espalha eles entre os povos e vai cada um para o seu lado, cada um com suas próprias crenças. E Deus, em determinado momento, escolhe um dos descendentes de Noé, Abrão, um semita, e esse Abrão, ele vai ser chamado por Deus para constituir um povo. Em determinado momento, você tem esse Abrão aqui sendo abençoado por um outro que não é da família dele, que é esse Melquisedeque. Então, por que eu coloquei Melquisedeque nesse estudo? O que ele tem a ver com o Messias e por que eu disse que ele é um tipo de Messias com toda certeza, né? À primeira vista, isso não é claro. Olhando só para o texto aqui, por que Melquisedeque seria um tipo de Cristo, né? Um rei de Salém aqui, um sacerdote do Deus Altíssimo, tudo bem, é um sacerdote, mas por que um tipo de Cristo? Tem tanto sacerdote no Velho Testamento, né? Bom, vamos dar uma olhada no livro de Hebreus, né? Algumas respostas para entender o Velho Testamento são muito claras no Novo Testamento, né? Quando o texto é interpretado para nós de bandeja, assim, né? Fica mais fácil. Então, se você for abrir a Bíblia no Hebreus capítulo 7, você vai ver o autor de Hebreus explicando para nós por que Melquisedeque de fato é um tipo de Cristo, né? Veja só, Hebreus 7, de 1 a 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiro por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então você tem do nome dele, o significado do nome Melquisedeque é rei de justiça. Então é um rei justo. E ele é também rei de paz. Rei de paz, porque Salém significa paz. Era a cidade onde ele era rei, né? Então você tem aí rei de paz. Até aí uma semelhança com Cristo. Cristo é o rei dos reis, ele é justo e ele é o rei da paz, o príncipe da paz, né? Então temos aí algumas características já levantadas pelo autor de Hebreus que ligam Melquisedeque com Cristo. Mas além disso, você tem mais. Ele diz no versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Só até aqui já é suficiente para nós entendermos. Sem pai nem mãe. O que é? Ele veio do espaço e apareceu ali? Era um anjo, Melquisedeque? Melquisedeque era o Cristo pré-encarnado? Será? Alguns dizem isso, né? Não creio que ele era um anjo. Não creio que ele era um Cristo pré-encarnado. Por quê? Porque o texto aqui diz que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Não diz que ele era o Filho de Deus. Ele é semelhante, ele é um tipo do Filho de Deus. Ele é uma figura que ilustra as características do Filho de Deus. Não creio que ele era um anjo, porque ele era rei de Salém. Não creio que Deus teria mandado um anjo para ser rei de uma cidade naquela época. A Bíblia não fala nada disso. Então ele era um homem, só que sem genealogia. Não é registrado o seu pai, não é registrado o nome da sua mãe. Ele aparece na história sem você ter informação nenhuma a respeito dele. Sem ter princípio de dias,
Jesus Cristo nós sabemos que é eterno, ele não teve princípio de dias. Teve um momento que ele reencarnou, não, né? Não é espírita. Teve um momento que ele encarnou aqui em Maria, mas ele já existia antes disso, né? Então, Jesus Cristo, sim, é literalmente eterno, sem princípio de dias. Melquisedeque não é literalmente eterno, sem princípio de dias. Ele é um tipo. Então, o fato de não ter sido mencionado a genealogia dele, quem foram seus ancestrais, está ilustrando simbolicamente como se ele fosse eterno, sem princípio de dias, de fato. Né? Mas, literalmente, quem é sem princípio de dias é Jesus Cristo. Ele foi feito semelhante. Ele é um rei de justiça, ele é um rei da paz, ele não tem princípio de dias e ele é um sacerdote. Então ele é um rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Geralmente em Israel, aqui não existia ainda, na época de Abraão, não existia ainda a nação de Israel. Mas depois, quando a nação de Israel vai ser formada, você tinha os reis e você tinha os sacerdotes. Os reis eram da casa de Judá. Você tinha os sacerdotes da casa de Levi, famílias separadas. Mas você tem antes disso um rei que não é levita, e nem da casa de Judá, na verdade, e que é um sacerdote. Ele tem um sacerdócio com uma outra ordem, não é levítica, mas é de Melquisedeque. Então, Jesus Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia vai falar isso para nós, tá? Depois você estuda mais sobre Melquisedeque, ele tem outras passagens na Bíblia que falam sobre ele, tá? Inclusive os Salmos. Mas vamos lá, nós temos pouco tempo para falar sobre isso, não posso me empolgar muito, né? Então vamos lá, Gênesis 22, você vai ter uma história fenomenal a respeito de Cristo no Velho Testamento, que é a oferta de Isaac, né? Gênesis 22... Gênesis 22, você tem ali. Não vou ler o texto todo, o capítulo inteiro vai falar sobre Deus mandando Abraão oferecer Isaac, o seu filho da promessa, né? Isaac no monte, em sacrifício a Deus, testando a obediência aí de Abraão. Tá? Então, você vai ler aí todo o texto, né? No momento em que Abraão levanta o punhal para sacrificar Isaac, que está amarrado numa pedra, um altar ali, né, do sacrifício. Então o anjo interrompe a cerimônia e diz para Abraão não matar Isaac, porque agora Deus sabia que Abraão não havia negado o seu próprio filho a Deus, né? Mas pela fé ele oferece fé e obediência. Fé implica em obediência, né? Abraão oferece o próprio filho, seu filho da promessa, o único filho da promessa, né, para Deus. Não negou o seu próprio filho. Então, presta atenção, Abraão, o pai, não negou o seu próprio filho para morrer em sacrifício. Só que Deus depois provê um cordeiro que estava ali, então um cabrito, na verdade, que estava ali preso ali pelos chifres, né, que é usado no lugar do Isaac para esse sacrifício, né? Bom, então você vai ter essa história que vai ser um tipo de Cristo. Por que um tipo de Cristo, né? Porque você tem o pai, que representa Deus, Abraão aqui é um tipo de Deus, Isaac é um tipo de Jesus, o Filho de Deus, que morre, um inocente, morrendo em nosso lugar, no lugar dos pecadores, né? E quem decreta a morte do próprio filho é o próprio Pai, né, que é Deus. Ele que entregou seu filho para morrer em nosso lugar. Então Deus aqui está sendo representado pelo próprio Abraão entregando seu filho para morrer. Em oferta a quem é? Em oferta ao próprio Deus, né? Isso nós temos convicção plena de que é um tipo de Cristo, não só por causa da coincidência aparente entre as duas histórias, mas também porque o Novo Testamento diz que é um tipo de Cristo, né? Então você vai encontrar isto em Hebreus, mais uma vez, capítulo 11, versículos 17 a 19. Minha vista já é de homem idoso, né? Eu tenho que ficar colocando e tirando os óculos toda hora, tiro para ler, né? Então, Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17, você tem, do versículo 17 ao 19, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim,
aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Tá? Então ele diz bem claramente que Abraão oferece o seu filho, diz unigênito, apesar de que já tinha gerado Ismael aqui, né? Mas de Sara ele é o único, né? Do filho da promessa é somente Isaac. E ele entrega o seu filho crendo que Deus o poderia ressuscitar, porque havia uma promessa sobre Isaac. Isaac seria aquele que traria o descendente, ele que traria, através de Isaac, múltiplos descendentes, né? Uma nação numerosa. Então, Abraão creu em Deus e creu que ele poderia ressuscitar Isaac. E, por meio disso, tipicamente, ou vamos dizer assim, figuradamente, Deus de fato o ressuscitou. É que diz o texto aqui. Isaac não ressuscitou, Isaac morreu e não ressuscitou, mas aqui nessa história existe um tipo da ressurreição de Cristo, né? Quando ele fala, e daí também em figura ele o recobrou ou o ressuscitou. Quando Isaac é tirado daquele altar vivo, é como se ele tivesse sido ressuscitado. Então Isaac é um tipo de Cristo no Velho Testamento. E só para finalizar essa primeira aula, nós temos o Salmo 22. Salmo 22, o Salmo de Davi, em que nós temos uma revelação messiânica. Existem vários salmos messiânicos e eu separei só um deles, né? Só um deles. Você precisa estudar os salmos um por um e saber identificar quais deles estão falando do Messias, tá? Existem vários salmos, o Salmo 2 já fala do Messias. Então nós vamos ver só alguns versículos aqui do Salmo, no Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Lembra, estamos falando de tipos, né? Tipos no Velho Testamento, tipos de Cristo no Velho Testamento. Então, tipo de Cristo no Velho Testamento, Deus meu, por que me desamparaste? É Davi que está falando. Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Bom, essas palavras aqui quem falou foi Cristo na cruz, então já começa por aí. Davi está usando palavras que foram depois usadas por Jesus na cruz. Então, nesse sentido, profeticamente, Davi está escrevendo este salmo aqui como se fosse ele mesmo o Messias. Provavelmente sem saber daquilo que aconteceria com Jesus, ele está usando palavras que são proféticas a respeito de Jesus, mas aqui que se aplicam a ele mesmo, ao próprio Davi. Ele está falando a respeito de si. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque eu tenho tantos inimigos contra mim se eu sou um homem justo, né? E ele vai continuar aí falando sobre as dificuldades que ele estava enfrentando. Versículo 6 diz: mas eu sou verme, não homem, opróbrio ou vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Essas palavras também foram ditas a respeito de Jesus pelos judeus que zombavam dele no momento da cruz. Então, Davi sofreu isso, está dizendo o que aconteceu com ele, e o mesmo que aconteceu com Davi, depois aconteceu, claro, muito mais intensamente com o Filho de Deus. Que mais? Nós temos ainda o versículo 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Tudo isso aconteceu com Jesus Cristo. Parece que você está
tendo uma visão do Novo Testamento aqui. Parece que você está lendo o Novo Testamento, mas na verdade é o Velho Testamento. É impressionante a riqueza de detalhes e a semelhança daquilo que Davi fala com aquilo que aconteceu com Jesus. Davi não sofreu isso literalmente. Ele está manifestando um sofrimento interno que ele tinha, que ele revela por meio de palavras poéticas, comparação. É como se isso tivesse acontecendo. Não traspassaram as mãos e os pés de Davi. Os seus ossos não se desconjuntaram literalmente. Ele não sofreu literalmente essas coisas. Seu coração não se derreteu como cera no meio das suas entranhas. Ele não se derramou como água. Mas tudo isso aconteceu com Jesus. Saiu água do seu corpo quando ele foi furado pela lança. Ele teve as suas mãos e os pés traspassados. A sua língua de fato se secou. Ele ficou com sede na cruz. Os seus ossos se desconjuntaram porque ele estava pendurado durante horas numa cruz. E ele estava rodeado de malfeitores. Ele foi crucificado entre malfeitores. E podia-se contar de fato os seus ossos porque sua pele estava rasgada. Então, a sua carne estava rasgada. Então, isso é impressionante a descrição. É impressionante a descrição gráfica da crucificação de Cristo aqui nas palavras de Davi, de forma que nós podemos, com convicção, dizer que Davi também é um tipo de Cristo. Lembra que o tipo é uma sombra, é um símbolo. Aquilo que acontece figuradamente com ele não é tão forte quanto aquilo que acontece literalmente com o Messias. O Messias é o cumprimento, é o antitipo que se fala. Então, o Messias é o antitipo, o tipo é o Cristo. E você tem, então, este Cristo representado na vida de Davi, que era um rei, mas que, curiosamente, ele era também profeta, porque aqui temos uma profecia ampla a respeito do Messias. Então, Davi não era somente rei, ele era também profeta e ele foi também sacerdote. Agora há pouco eu falei que eles tinham em Israel uma casa para os reis, que era a casa de Judá, da descendência de Davi, e você tinha uma outra casa para os sacerdotes, uma outra tribo, que era dos levitas. Então os sacerdotes eram levitas, não eram da casa de Judá. Os reis de Israel não tinham direito de agirem como sacerdotes. Deus os puniria se eles fizessem assim. Mas Davi é uma exceção. Davi é o rei, profeta e sacerdote. Assim como Cristo é o rei, profeta e sacerdote. Nós vamos falar mais sobre o sacerdócio de Cristo na próxima aula ou nas próximas aulas. Mas Davi foi rei, profeta e sacerdote, e eu vou encerrar com esse pensamento. Onde que nós vemos aqui Davi como rei e profeta. Onde que nós vemos ele como sacerdote? Em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel 6, 12 a 15, nosso último texto desta aula. 2 Samuel 6, 12 a 15. Aqui, quando Davi ia trazer a arca para Jerusalém, e ele faz uma celebração aqui, está alegre e dançando diante da arca de Deus, e acontece o seguinte: então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Quem sacrificava? Davi. Davi sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Isso era roupa de sacerdote. Ele não tinha direito de usar, os reis não tinham direito de usar roupa de sacerdote e oferecer sacrifícios. Mas Davi sim. Deus deixou Davi fazer isso. Por quê? Porque Deus escolheu Davi para ser um símbolo do rei, profeta e sacerdote. O outro único que é rei, profeta e sacerdote é Jesus Cristo, que é o cumprimento, o antítipo do tipo que é Davi. Tá? Então, já vimos bastante por esta aula, vou fazer uma pausa aqui, e aí na próxima nós voltamos falando a respeito de sombras de Cristo no Velho Testamento.
eu falei de tipos, e agora vamos falar das sombras. O que é que vem a ser isso, né? Não perca a próxima aula, você vai entender o que são estas sombras. Que Deus te abençoe.